Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivian Lourenço e hoje eu vou trazer para vocês como assuntos os instrumentais odontológicos, tá? Vou trazer a maior quantidade de informações e instrumentos utilizados. São muitos, mas volto a dizer, não é tão complicado porque muitos instrumentais são utilizados diariamente. Então, não se preocupem em decorar todos os nomes, isso no dia a dia de vocês vão saber, tá? Eu vou colocar os materiais inicialmente os mais utilizados e depois vou colocando os materiais que nem todos os consultórios usam. Exemplo, eu sou ortodontista, os instrumentais que um ortodontista utiliza nem estão nesses slides, tá? Porque é uma mathieu, é um porta-elastique, são instrumentais mais específicos, né? Por exemplo, um ortodontista dificilmente faz cirurgia, então não tem instrumentais cirúrgicos para um ortodontista. Vai depender muito do local que você trabalha. Se você trabalha em um consultório odontológico, se você trabalha em uma clínica e você lidar com todas as especialidades, aí sim você tem que entender e saber de todos os instrumentos. Tá legal? Então vamos lá. Primeiramente, para que servem os instrumentais odontológicos? Gente, para facilitar a vida de nós, dentistas, a de vocês. Né? Imagina a gente tentando colocar as coisas dentro da boca do paciente, sem o mínimo de instrumentais, né? Lembrando que antigamente, e não muito longe, tenho colegas dentistas que se formaram em odontologia e não era obrigatório o uso de luva. Então, imagina você fazendo hoje um procedimento na cavidade bucal de uma paciente sem luva. Ainda mais agora, em tempos de pandemia, é uma loucura pensar uma coisa dessa. Mas antigamente, sim, faziam qualquer procedimento na cavidade bucal sem luva, tá? Então, vamos lá. Então, evoluímos muito, temos bastante instrumentais hoje e cada vez mais estamos evoluindo, conseguindo fazer instrumentais que facilitem o dia a dia dos dentistas e, obviamente, de vocês, auxiliares. Então, os instrumentos servem para realizar procedimentos dentro da cavidade bucal. Existem vários instrumentos, como eu já falei para vocês, né? Mas, assim, os mais utilizados é o espelho, a pinça clínica, o explorador, a cureta, espátula de inserção de resina, carpule. Esses são os mais utilizados. O paciente chega na cadeira, é a primeira vez que ele vai passar em consulta. O que o dentista utiliza? O espelho, né? O espelhinho, que é o cabo com o espelho. E para analisar se aquele dente tem uma cárie ou não, ele vai usar um explorador. Para de repente ele conseguir cavitar aquela região, ver se realmente aquilo é uma cárie mesmo, ele vai usar uma cureta. E para colocar, inserir um material restaurador, ele vai colocar uma espátula de resina. Vocês viram já que assim sempre tem utilidade? Tem a pinça que você vai colocar o algodão, que é o isolamento relativo, ou usar o mesmo algodão, que é aqueles que a gente usa para remover esmalte. Ele também é utilizado, né, o algodão em si, para fazer para utilizar, para remover algum excesso, alguma coisa. E aqui temos o kit clínico. Eles podem ser separados desta forma, pessoal, mas vejam bem, vocês vão trabalhar em um consultório. Cada um tem uma forma de separar seus instrumentais. Tem dentista que prefere que coloque todos os instrumentais dentro de uma bandeja. Tem dentista que prefere colocar individualmente. Tem dentista que gosta de montar um kit, que é um espelho, uma sonda exploradora, uma pinça, uma espátula, uma carpule. Tem dentista, tem um consultório que eu trabalho, que ele gosta de colocar kit de dentística. No kit de dentística tem tudo que se usa para fazer uma restauração. Kit de cirurgia, tudo que precisa para cirurgia. Kit de endodontia, todos os instrumentais que são usados para fazer canal. Ou seja, vai de dentista para dentista montar o seu kit, montar a forma como devem ser colocados esses instrumentais.
Lembrando que são materiais que devem ser esterilizados, colocados numa autoclave, eles devem ser, quando forem utilizados, eles devem ser lavados com um detergente enzimático, né? Vocês usarem uma luva, que não é a luva de procedimento, é uma luva específica para vocês não terem perfuração. Utilizarem papel para que você seque esses instrumentais, tá? Então tem todo um protocolo que deve ser seguir, e isso é em qualquer lugar, em qualquer consultório, certo? Como eu vou contar um pouco de uma história minha, que é assim. Quando eu me formei, a gente quando se forma, quando vocês se formam como auxiliares de saúde bucal, gente, a gente tem um sonho, que é o quê? É trabalhar da forma que vocês aprendem no curso. Dessa mesma forma, eu também tinha um sonho de trabalhar, assim que eu me formasse, em um consultório maravilhoso. Infelizmente, foi frustrante. E mais frustrante ainda, porque foi um consultório de um colega que fazia odontologia comigo. Então, quando eu entrei no consultório, na clínica dele, porque era uma clínica bem grande, bem legal, recepção muito legal, tinha um aquário lindo, uma televisão enorme, nossa, recepção impecável. Quando eu entrei na sala de atendimento, gente, quando eu abri a gaveta, tinha tudo ali. Tudo vocês podem imaginar sujeira. Era uma resina que estava cheia de pó, ai, horrível. Aí eu fui, limpei as gavetas, enfim. Comecei os atendimentos. Aí eu comecei a atender o primeiro paciente, atendi o segundo, atendi o terceiro. Quando foi o quarto, já não havia mais kit clínico, já não havia mais instrumentais para eu dar continuidade aos atendimentos. E eu fui para a sala de esterilização, né? Eu fui para uma salinha lá que eles tinham para esterilizar. E ali eu me deparo com uma estufa. Até então, na época, a estufa não era proibido, tá? Então, poderia utilizar normalmente. Eu encontrei dentro da estufa marmitas. Pois é, marmita. Não era marmita de instrumentais, porque tem bastante dentista que chama aquilo de marmita, que é um estojo, né? Era uma marmita, gente. Marmita de comida. E aí eu falei assim, gente, tá funcionando? Começaram a rir umas meninas lá dentro e falaram, umas auxiliares, tá? Uma TSB e uma auxiliar. Doutora, que não funciona, nunca funcionou. E vocês não esterilizam nada, nada, nada. Não, nós só apenas passamos detergente, água e sabão. Eu fiquei chocada, não sabia o que falar naquele momento. Imagina você formada com 22, 23 aninhos, super novinha, se formando e tem que se deparar com uma situação dessa. Enfim, eu fui, né? Atendi, finalizei alguns pacientes, outros eu dispensei e tal. Surgiu uma cirurgia. Tinha lá um kit cirúrgico. Eu não queria, sinceramente, eu não queria saber se aquele material era estéril ou não. Eu queria só apenas fazer a cirurgia. Foi minha primeira e última cirurgia da minha vida, praticamente, tá? Pra cirurgia, eu não sou muito boa, então eu não me arrisco muito. Fiz a extração. Precisava de um fio de sutura. Não sei se vocês sabem o que é fio de sutura, mas é aquele fio que costura o dente, tá? Pra gente ser bem mais prático. Não tinha. Não tinha. E aí eu descobri que além de não ter, o paciente tinha opção, gente. Olha que absurdo. Uma opção de escolher com ou sem fio de sutura. Com fio de sutura era um X valor. Sem fio de sutura era um X valor. Gente, isso é tão desumano. Sai totalmente fora de uma ideologia que a gente cria, que é um atendimento humanizado, que é um atendimento com amor. Gente, se é para fazer um trabalho porco, não faça, não atende, sai daquele lugar. Eu fiquei tão horrorizada e eu falei assim, e eu vou suturar como? Aí a TSB foi e falou assim, com fio dental. Gente, com fio dental. Ela pegou a agulha, enfiou um fio dental e ela suturou. Eu me recusei a fazer isso. A partir dali, eu tirei a luva e fui embora. Meu colega me perguntou, me questionou por que eu fui embora.
E eu simplesmente falei, porque sua clínica é porca, sua clínica não segue protocolos, enfim. E eu perguntei para auxiliar por que ela se submetia a isso. Gente, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um entende aonde o sapato aperta, né? Aonde as suas condições financeiras fazem vocês trabalhar em alguns lugares que não valem a pena. Mas eu quero que vocês tenham a consciência que se vocês acharem um lugar melhor, vão. Existem clínicas, existem consultórios maravilhosos que seguem protocolos muito bons, alguns muito rígidos, outros maleáveis, mas eles seguem, tá? Não existe como você fazer uma sutura em um paciente com fio dental. Não existe a possibilidade de você dar a opção se você quer ou não colocar fio de sutura no dente e isso baixar o valor do seu tratamento. Gente, não existe isso, tá? Se vocês trabalham em um local assim, tá? Não tem como. Eu sei que vocês não podem bater de frente com o dentista, porque o dentista acha que é o soberano, mas vocês precisam entender que o que vocês aprendem no curso é real, existe e que sim existem dentistas que seguem esses protocolos, tá? Não existe, por exemplo, que eu já ouvi, e foi uma auxiliar minha que me contou, não foi alguém que me contou, ela trabalhava em um consultório que reutilizavam os brackets. Para quem não sabe o que é bracket, são aquelas peças coladas nos dentes para fazer as movimentações ortodônticas, né? Para conseguir fazer. Imagina só você lá com o aparelho 3, 4, 5 anos, o dentista vai, tira aqueles brackets e coloca em outro paciente. Gente, isso é nojento, isso é porco. Isso assim é tão... Do dentista é tão medíocre isso, porque o valor já foi pago daqueles brackets, sabe? Não há necessidade de reutilizar de novo. Se você quer cobrar a colocação do bracket, é melhor cobrar do que você fazer um serviço porco desses. Gente, no final, as contas disso é tão baixa. Existem tantos materiais mais caros, tantas coisas mais caras na odontologia, e são coisas assim tão banais que o dentista se submete. E aí você vê clínicas fechando, sendo lacradas, sabe? E tem consultórios que não são lacrados, a gente não entende o porquê, e que vivem nesse mundo que não existe, tá? Eu vim aqui desabafar legal com vocês, porque eu acho que é extremamente importante vocês saberem que existe sim uma realidade que não é o que a gente preconiza e não é o que a gente quer, tá? Essa realidade, elas precisam ser cortadas sim, precisam ser denunciadas, tá? Porque uma coisa é você fazer algo em que não vai interferir na saúde bucal do paciente, outra coisa é você fazer serviço porco, tá? E uma vez que vocês trabalham em um local assim, vocês são cúmplices quanto ao que o dentista faz. Volto a dizer, entendo completamente que as pessoas passam por situações financeiras delicadas e que às vezes se submetem a trabalhos que não a representam. Fato, eu trabalhei nessa clínica um único dia, fui embora insatisfeita, frustrada, mas assim, reergui e graças a Deus eu nunca mais encontrei um local porco daquele jeito, tá? Então, gente, é questão de vocês tentarem achar um local legal que vocês se sintam bem trabalhando e que vocês possam executar aquilo que vocês aprenderam, tá? Outra vez, sendo extremamente sincera, existem coisas que vocês vão aprender na teoria que na prática, em alguns lugares, não funciona 100%. Isso não é frustração, isso é questão de dinâmica mesmo do consultório. Vocês podem achar outra forma que dê certo, tá? Então a gente tem aqui todo um suporte para vocês, mas vocês vão ver no dia a dia o que realmente vocês vão conseguir absorver e levar para a vida de vocês e o que vocês vão tentar melhorar no consultório e aquilo que infelizmente não dá certo. Tá legal? Então é isso, voltando. Então, assim, o kit clínico que eu uso no meu consultório: espelho, sonda exploradora, pinça, espátula de resina. É isso que eu uso para fazer a avaliação inicial do paciente, tá? E aí, mostrando para vocês o kit embalado e esterilizado, tá? Nesse kit,
tem todos os instrumentais que eu acabei de mencionar para vocês no slide anterior, e desta forma eles vão para esterilização. Após isso, você tem que colocar a data, né? Vocês podem colocar a data na caneta, com caneta ou com carimbo, para saber a hora em que não se pode mais utilizar esses instrumentais e tem que trocar a embalagem. Aqui tem a bandeja, que muitos dentistas usam, outros não utilizam, vai de cada um, tá? Ele é super eficiente, principalmente para quem gosta de montar kits, porque aí você coloca em uma bandeja, fica extremamente estéril, você mexe naquela bandeja e não mexe em outro local, onde que ali estará 100% descontaminado. E aqui mostrando para vocês a utilização do espelho. O espelho, ele é dividido por cabo e espelho, ou seja, você pode ter o cabo e comprar apenas o espelho, tá? Mas infelizmente não dá para você só ficar com o espelho e não ter o cabo. Então, assim, no geral, você pode comprar os dois juntos, só que quando o espelho começa a ficar embaçado ou até mesmo perder, ficar um pouco enferrujado, se troca somente o espelho, certo? É utilizado para visualizar as estruturas dos dentes, ver se o paciente tem cárie, ver se o paciente tem alguma lesão, enfim, ele auxilia o nosso dia a dia para tudo, certo? Então, para todas as especialidades, o espelho é utilizado, tá? Olha aqui como vocês podem ver, aqui foi a utilização do espelho para ver a parte lingual dos incisivos inferiores, e nele vocês podem ver que contém tártaro ao redor dessa contenção higiênica, o nome higiênica, né? Bem, enfim. Aí, o ideal seria fazer a limpeza, a profilaxia dessa região, porque ela está totalmente contaminada aí e precisa fazer a limpeza, certo? Coloquei essa imagem, de um paciente que eu atendi. Eu particularmente não gosto muito dessa contenção, mas muitos ortodontistas utilizam e não é errado, tá, pessoal? Existem literaturas que falam super bem dessa contenção. Vai de dentista para dentista. E aqui nós temos a sonda exploradora. A sonda exploradora, como já diz, é explorar alguma coisa, né? Então vamos lá ver o que essa pessoa tem, se ela está com uma cárie. Então vai utilizar essa sonda para verificar se ela tem alguma cárie, alguma estrutura, uma mancha, enfim. Ela tem a função de detectar defeitos nas estruturas dos dentes, tá? Então, ela vem com essas pontas. Quando a auxiliar não sabe o nome específico da sonda exploradora, eu adoro chamar de capitão gancho, porque aí ela já sabe que é um gancho, parece um gancho, e aí ela acha, certo? Aqui nós temos a espátula de resina. Gente, é assim. Hoje, a dentística evoluiu muito. Hoje existem na odontologia facetas de resina, tá? E essas facetas de resinas vieram alguns instrumentais para facilitar a inserção dessa resina nos incisivos, nos dentes. Então, com isso, existem vários instrumentais. Continuando, essas espátulas, então, elas são utilizadas para inserir a resina composta nos dentes, tanto dentes superiores, ou dentes anteriores como dentes posteriores, tá? E aí, em relação à dentística estética, aí temos vários outros instrumentais que podemos colocar nos outros slides, né? Da parte 2, por exemplo, de instrumentais, certo? Mas a ideia é auxiliar mesmo na inserção do material, né, de resina nas estruturas dentárias. E aí vamos ter o escavador de dentina, tá? Que a gente chama de cureta, para os mais íntimos, cureta. Eu já ouvi auxiliar chamando isso de colher, tá? Porque realmente na ponta dela parece uma colherzinha. Então, sim, né? Tô tentando achar nomes aí para vocês conseguirem se achar nessas espátulas, tá? Nesses instrumentais. E esse escavador de dentina, ele pode encontrar, por exemplo, cárie, né? Como vocês podem ver aí na imagem, o dente está sendo cavitado aí, encontrando cárie amolecida.
Então, ele auxilia bastante nessa remoção de cárie amolecida, certo? E a pinça clínica, né? A pinça clínica muito utilizada para pegar rolete de algodão ou algodão e colocar dentro da cavidade bucal. A pinça clínica também serve para você pegar algo que você não quer colocar a luva para não infectar, então você vai usar uma pinça específica para retirar alguma coisa de alguma gaveta, certo? E assim você não contaminar aquela região, certo? Então a ideia da pinça é pegar algum material, tá? Brocas, enfim, essa é a função da pinça. E a carpule. Aqui nós temos a carpule, que ela é utilizada para quê? Para anestesiar o paciente. Essa é a única e dedicada função, onde muitos pacientes morrem de medo, né? E aí, nós dentistas sempre temos aquela piadinha que muitos não gostam, que é anestesia você não quer, mas uma tatuagem no corpo tá todo tatuado e foi sem anestesia. Enfim, a gente gosta de fazer isso. Mas, sim, muita gente tem medo, né? Muita gente tem receio, mas, enfim, teoricamente, a anestesia deve ser tranquila, tá? Então, a carpule, ela deve ser, quando o dentista falar assim pra você, Vivian, no caso eu, né? Vivian, eu quero que você pegue uma carpule que eu vou anestesiar o paciente. Então, o que você tem que ter na mente? A carpule, você tem que pegar a carpule, a agulha e o anestésico, tá? Você pode perguntar para o dentista, você quer com ou sem vaso constritor, doutor ou doutora? Eu quero com vaso constritor. A grande maioria é com vaso constritor. Você usa sem vaso para o paciente que tem pressão alta ou diabetes, tá? E nas grande maioria é com vaso constritor. Então, na hora que você vai colocar o tubete anestésico dentro da carpule, você deve achar o meio de como você abrir esse espaço e colocar o tubete, tá? O tubete anestésico, ele tem uma partezinha que são divididas, igual nesse caso aqui, que é uma partezinha parecida com um alumínio na ponta e a outra ponta tá na parte branca. A parte do alumínio deve ir direto para a parte de baixo, onde ele vai ter a conexão com a agulha. E a parte onde está essas branquinhas riscado deve ficar na parte superior da carpule. Desta forma, deve-se colocar, né? Fecha essa carpule e aí vamos inserir a agulha, né? Essa agulha, ela é rosqueável na carpule, então você vai tirar uma parte da tampa da agulha, né? Que essa parte, vocês estão vendo no slide que ele é uma agulha que ele tem tipo uma referência aí, parece que tem escrito alguma coisa ao redor dessa agulha. Quando você abre ela, você fazer assim, na hora que você puxa, você vai ver que tem uma parte mais fininha e uma parte enorme, tá? Essa parte mais fininha é aí que você vai inserir ela na carpule e rosquear. E aí você abre, que no caso é o dentista que vai abrir, porque é ele que vai abrir. Ele vai apertar um pouquinho essa carpule para ver se sai algum líquido e se tá tudo ok, se não vai ter extravasamento desse líquido, tá? Porque senão aí a anestesia não vai ser eficaz. Então é isso, tá? Então a carpule ela tem aí umas normas que precisam ser seguidas e decoradas para não haver erros, certo? E aí, nós temos também as espátulas. Gente, são muitas espátulas que nós temos aí como instrumentais. Mas as mais queridinhas e fofas que nós gostamos é a espátula 24, que ela é indicada para manipulação de cimento. Tá? A espátula 24 ela é muito utilizada para cimento de fosfato de zinco, tá? O fosfato de zinco, na faculdade, a gente coloca com uma espátulazinha, né, uma colher medidora, que a gente coloca lá, sei lá, uma colher só, e aí essa colher a gente vai dividir em 5 partes e coloca uma gota de cimento de fosfato de zinco, tá? E aí você espatula, só que você não vai pegar esses 5 espaçozinhos que você separou e já vai logo espatulando.
tem que ser parte por parte. Você espatula, 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 vai fazendo assim, misturando o líquido com o pó, certo? Na faculdade aquilo ali era um horror, você tinha que dividir certinho, tinha um tempo para fazer, era uma loucura, tá? Uma pressão que só existe na faculdade. Acho que é só para amedrontar nós, isso acontece já quase no primeiro ano já, porque a gente para ficar bem estressado e a matéria se chama materiais dentários. E a espátula 36, ela já é mais para manipular cimentos endodônticos, materiais de moldagem, como de silicona, certo? Silicone de condensação, ela é uma espátula maior, mais grossa, então dá para você espatular melhor esses materiais, tá? Gente, eu vou falar de mais outros instrumentais de espátulas, mas vejam assim, depende muito do dentista, depende de como, na hora, ele não vai falar assim, pega para mim a espátula 36, você vai falar, olha, a espátula 36 está esterilizada. Ah, então eu não vou mexer na boca do paciente. Gente, não é assim, clinicamente falando, tá? É tipo, é a que tem. Então, tem espátula 36? É a que eu quero, é a que eu prefiro, é a indicada? Sim, vou espatular um material de moldagem de silicona. Putz, não tem espátula 36. Vai a que tem, gente. Na hora H lá, você vai esperar mesmo esterilizar uma espátula 36, porque é a correta, é a mais indicada? Espatulando, dando certo, é ela, foi ela, vai ser ela, tá? Mas preciso passar para vocês que é a indicação de cada espátula, tá? A espátula 36, ela é indicada para materiais de moldagens e também para manipulação de cimentos endodônticos. A espátula 7, dificilmente você vai usar isso no consultório odontológico, ela é mais utilizada para aplicação em prótese, né? Então, protético usa muito, ou um protesista usa muito, né? Qual a diferença entre protético e protesista? Protético é aquele que é formado em técnico em prótese, ele que faz dentadura, que faz prótese removíveis, que faz coroas, lentes de contato, ele que faz essa produção. O protesista é aquele que é especialista em prótese, então ele vai ter todo o embasamento aí para conseguir fazer uma prótese com qualidade, devolvendo uma função mastigatória para o paciente, em conjunto com o protético, tá? Eles são mais detalhistas, eles conseguem dar mais opções de trabalho protético que pode ser para aquele paciente, tá? Não é só apenas colocar uma dentadura na boca, existe passo a passo e quanto mais você tiver um embasamento científico, mais você vai conseguir fazer uma prótese melhor para o paciente fica confortável com aquela prótese. Então, uma espátula 7, ela serve para colocação de material em cavidade, tá? E ela também é usada para diversas funções, assim como a resina acrílica. Eu particularmente uso resina acrílica, tá? Porque como eu sou ortopedista, a gente usa bastante para fazer reembasamento, ou seja, eu pego um aparelho móvel e aí o aparelho está começando a ficar solto na boca, eu já ativei tudo que eu tinha que ativar naquele aparelho, então eu vou reembasar. Eu uso uma resina acrílica, que é um líquido e um pó, e nele eu vou misturar até ele ficar numa espessura um pouco firme, né? Ela não vai ficar borrachoide, mas vai ficar numa consistência que dá para eu conseguir colocar esse material dentro do acrílico que já foi realizado e fazer novamente, eu colocar na boca do paciente, né? E aí fazer uma nova um reembasamento, ou seja, fazer um novo molde da boca do paciente em cima daquilo que já foi realizado e assim durar um pouco mais aquele aparelho, certo? Mas as resinas acrílicas também são usadas por protéticos e essa espátula é muito utilizada para fazer, auxilia nas confecções de prótese, tá? Aí temos a espátula 31, que também é mais utilizada na parte protética, tá? É em laboratórios, ao fim de auxiliar diversas aplicações e também como manipulação de resina acrílica, tá? Então eles também servem para isso. Então você vê que são diversos instrumentais com algumas mesmas funções, tá? O importante é você, de repente, por exemplo, uma espátula 31, gente, dificilmente você vai usar para espatular cimento endodôntico. Cimento endodôntico é um cimento mais delicado, ele é mais fino, então não dá para você espatular com 31, tá?
Da mesma forma que com a espátula 31, por exemplo, dificilmente você vai conseguir manipular um silicone de condensação, né? Vai ser muito difícil essa espatulação. Então, por isso que existem os instrumentais específicos para aquele trabalho que você precisa usar. E o Lecron, né? O Lecron ele é legal para fazer escultura em cera, ele é muito indicado na prótese. Por quê? Porque é com o Lecron que você vai fazer aquele desenho de um incisivo central, de um molar, é com ele. Tem muitos vídeos na internet que eles usam o Lecron para, por exemplo, fazer um desenho, o formato de um dente com sabonete. E é com Lecron que é utilizado isso, porque você consegue. Ele tem essa parte lateral aí que parece uma faquinha, e do outro lado uma parte que parece uma colher. Então, as pontas dele auxiliam para você conseguir fazer um desenho de uma estrutura dentária muito perfeita. Então, o Lecron é um instrumental muito bom, tá? Para a gente fazer esses detalhes aí em prótese. E também utilizamos no consultório odontológico exatamente para o mesmo fim. Exemplo, chega uma prótese aí para o paciente fazer uma prova de prótese, ou seja, uma prótese total, uma dentadura, e de repente você viu que não ficou legal a inserção na gengiva, enfim. Dessa forma, você consegue usar o Lecron para dar um acabamento melhor e entregar para o protético, ele não ter esse trabalho aí, porque o protético não vê o paciente, quem vê é você, então você sabe o que é o melhor para ele, né? Então, o protético vai estar lá, ele vai ter uma dedução do como é que ficou na boca do paciente, mas é o dentista que fala, sim, ficou lindo, não ficou legal. E o que ele puder ajudar, o protético agradece e o paciente, então, nem se fale. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou montar a parte 2, tá? Porque eu quis fazer uma enxugada aí de instrumentais e vocês irem absorvendo com calma. Tá certo, pessoal? Obrigada e até a próxima!